Olá, pessoal, saudação de paz para todos. Mais uma vez estamos aqui para trazer um novo testemunho. E eu quero convidar você já de antemão para compartilhar esse testemunho, comentar, dar um joinha aí para que o YouTube entenda que você esteja gostando, que passe para outras pessoas, porque precisa, às vezes, esse testemunho não serviu para ti, mas pode servir para outras pessoas. E é por isso que eu te peço que você possa compartilhar com seus amigos, seus familiares e seu inimigo. Não esqueça, porque ele precisa de salvação. Em nome de Jesus. Estamos aqui hoje com um levita do Senhor, músico. Ele se chama Bernardo Aragão. Glória a Deus. Obrigado por ter aceitado o convite, por Eu que estar aqui agradeço. conosco, em nome de Jesus. E já inicio fazendo uma pergunta. Você foi cristão desde berço ou você se converteu, com quantos anos e como aconteceu? Eu nunca fui cristão desde berço, mas a minha família sempre teve não vou lhe dizer uma boa conduta, mas sempre estava ali no meio evangélico, uma ou 2 pessoas. Eu me converti com 15 anos de idade, em 2017 para 2018, e desde então fui um dos poucos evangélicos da minha família, acho que deve ser umas 5 pessoas só. Mas foi com 17, de 15 para 16 anos, 15 para 16 anos eu comecei a minha caminhada através de célula, me convidaram para uma célula, né, como sempre, eu tentei fugir também, né, mas a dia que aceitei o convite foi muito maravilhoso, a minha mãe estava junto também, e quando a minha mãe na verdade, a minha mãe estava junto numa célula que eu fui, eu tinha uns 12 anos de idade. Só que eu não tinha me convertido nada, ela só fo a gente só foi lá e tal. Vim me converter mesmo com 16 anos de idade. Converter a gente fala assim, né, começar a participar, Sim, que a gente sabe que a conversão ela acontece muitos tempo depois. é verdade. Glória a Deus. E como foi essa experiência com Deus? Como é que nos conte um pouco. Ah, quando eu comecei a frequentar a célula, né, como eram muito jovens, adolescentes, eu gostava muito de estar ali. É uma coisa que inclusive eu até sinto saudade hoje em dia, porque eu lembro de cada detalhe da célula, das dinâmicas, de palavras que foram dadas, dos meus amigos que estavam lá, que infelizmente a maioria hoje não é cristão mais, mas eu lembro de todos os cultos, porque a gente lá eles tinham não era uma regra, mas a célula acontecia toda quinta-feira, 4 horas da tarde, porque 7 horas já era o culto. Então a galera já Nossa, ia pra célula, da célula já emendava no culto, não tinha pra onde fugir. que legal. Então, a gente ia pra célula, ficava aquela comunhão ali, muito maravilhosa e direto para o culto. E aí no culto eu lembro que eu não tocava nada ainda, não cantava, não tinha noção nenhuma eu sempre fui um cara que gostou muito de música, isso desde berço, mas isso é porque já vem de família. Mas começar a tocar e essas coisas todas, assim, eu lembro muito bem que eu estava num culto de dia de domingo, e aí um dos meus amigos já tocava lá, e aí eu senti, sabe, aquele negócio, a gente sente, a gente sabe o que é, como se fosse um chamado, assim, a banda tocando lá e eu olhando aquilo e falar: "No muito legal, quero fazer isso", só que eu nunca demonstrei nada, nunca demonstrei nada. Quando foi, acho que uns 2 meses depois de eu estar convertido já, já tinha me batizado, já tinha, feito ali o discipulado. Acabou que uma vez a gente, como era todo mundo adolescente, ninguém fazia nada, só estudava de manhã e ia ficar a tarde toda livre. Então todos os dias, literalmente todos os dias, meus amigos até vão ver esse vídeo, vão saber, a gente batia um na porta do outro lá, tava todo mundo na igreja fazendo alguma coisa, lanchando. E aí um belo dia eu sentei na bateria e o meu amigo falou: "Rapaz, quer aprender a tocar? Vou te ensinar. Olha, você faz isso, você faz isso". Aí deu uma semana e meia, estava tocando no culto já na igreja, Que e aí bênção. foi, e aí a galera foi se intensificando mais, a gente foi trazendo mais gente, mais jovens e mais adolescentes. Glória a E a Deus. minha família, graças a Deus, sempre me apoiando, sempre me apoiou, sempre ficou feliz de eu ser da igreja, de eu ser evangélico,
A minha irmã depois também, depois de um tempinho se converteu. Minha mãe sempre gostou muito, minha avó sempre me admira muito, né, e minha bisavó ama que eu sou evangélico. Minha bisavó, ela não é da igreja hoje em dia, porque ela estava muito debilitada pela idade, mas ela sempre que a gente podia ali estar trocando uma conversa, ela sempre me parabenizava, sempre mandava eu cantar pra ela ou tocar piano pra ela gosta muito de piano. Mas isso pra mim foi uma das melhores fases, assim, que eu tive, que é aquele que você tem o seu primeiro amor ali com Jesus e ter um grande ramo de adolescentes ali, eu acho muito importante, eu acho muito legal. Eu sinto muita falta, por sinal. Glória a Deus. Me diz, você já teve alguma experiência com Deus, assim, marcante que você traz à memória hoje e fala assim: "Nossa, como foi isso? Como". Eu tenho 2 em Hum, específicas, uma lá atrás e uma recentemente. A minha primeira experiência com Deus que eu tive mesmo foi no encontro com Deus. Quando eu fui no encontro com Deus, que é ali a galera da quadrangular, eu acho que tem na sim. assembleia também. Mas foi no encontro com Deus, eu tinha acho que uns 6 meses de convertido já, falaram: "Você vai para o encontro com Deus", eu falei: "Que é isso rapaz?". "Não, você vai no sítio", e aquela comunhão toda com um monte de jovem, um monte de adolescente, e ali eu tive meu primeiro encontro de fato com Deus, que eu não percebi na hora, eu vim perceber anos depois, que eu já tinha, há muitos anos atrás, tido um encontro com Deus, mas a experiência de viver ali, de sentir Deus ali, de ver uma multidão de jovens, de coração quebrantado ali na hora para Cristo foi uma coisa que me marcou muito. E a segunda experiência que eu tive com Deus foi há uns 8, 9 meses atrás, que eu viajei para outro estado, né, eu sou de Belém do Pará, então viajei para Mato Grosso em junho do ano passado. Na época eu era casado, era eu, minha esposa e meu filho, e nos mudamos para outro estado para tentar, dar uma melhora de vida, que mais específico era para tentar um trabalho novo e começar a juntar dinheiro para imigrar para cá. Eu pretendo imigrar aqui para a Europa desde os meus 18 anos de idade. Eu sempre vi a minha mãe, sempre vi as minhas tias, minha mãe hoje em dia mora na Alemanha, tenho tia que mora na Suíça, tia que mora na Holanda, então sempre tive no meio desse assunto de imigração. Eu falei: "Então eu quero, eu quero, eu quero". Nunca dava certo, minhas tias tentaram me trazer, minha mãe tentou me trazer, nunca deu certo. E aí o ano passado eu viajei e falei: "Não, vamos organizar e vou imigrar. Vou organizar e vou imigrar". Acabou que a minha viagem deu toda errada, eu nunca tinha passado por essa situação, né, por já ter filho, eu já me imaginava homem. Não, eu tenho uma criança, agora eu sou homem. Só que na real não foi bem assim, Uhum. sabe. Eu viajei, montei ali um plano bem mais ou menos, tinha 2 amigos que ajudavam a gente, que amigos bem com 1.000.000 de aspas, porque foram os primeiros que deram a facada na nossa costa, eu lembro benzinho. Eu estava trabalhando, eu já tinha ido empregado, cheguei lá, estava trabalhando, e aí na época a mãe do meu filho me ligou e falou e chorando, desesperada, falou: "Olha, fulano e ciclano estão mandando a gente embora, nossas coisas estão lá no meio da rua já, Meu a gente Deus. precisa de um lugar para ficar agora, hoje". E aí eu já fiquei desesperado, eu não desesperei, mas não perdi confiança. Sim. Não perdi confiança, porque graças a Deus eu sou até hoje, e desde sempre, desde quando eu me converti, eu sempre fui um homem muito confiante em Deus, que sempre confia em Deus. De fato, eu consigo fechar o meu olho e dar o passo no escuro. Pra honra e glória de Deus, eu sempre consegui fazer isso. Então, a primeira coisa que eu fiz foi orar para Deus me dar uma direção. Eu consegui um lugar para ficar, periodicamente, assim, bem rápido, questão de uma semana, 2 semanas, e aí precisamos sair de novo. Aí que começou a situação, aí que começou a prova. A mãe do meu filho tinha 4 anos na época, tinha 3 anos na época, e ali começou a corrida contra o tempo, porque eu trabalhava numa cidade e morava em outra. Então, eu morava no Montijo e trabalhava em Lisboa, um exemplo. Todos os dias fazia isso, quase de domingo a domingo. Então, a gente passou por isso e eu já fiquei assim, porque ninguém aceitava. A gente procurava um lugar, não aceitamos criança.
"Ah, não sei o quê", "Não, tem que dar 5 aluguéis de entrada". E aí eu lembro benzinho, eu não sei nem como, até hoje eu não sei como, mas apareceu assim na minha conta R$ 1.500. R$ 1.500, eu lembro benzinho, cravado, 1500. E aí fui, paguei o aluguel tudo e tal, aí eu resolvi um problema, que foi não morar na rua, mas eu tinha outro, que não era ter nada em casa. A Meu gente não tinha nada, Deus. nada, nada, nada. Chegamos lá, olhei assim pra ela olhou pra mim, olhei para meu filho assim, falamos: "É, ga resolvemos um problema, arranjamos outro, vamos resolver esse agora". E aí eu lembro benzinho que eu olhei para o céu assim, lá no meu trabalho, e eu já tinha parado de ir pra igreja. Eu tinha parado de ir pra igreja. Em junho, quando eu pisei o pé lá, eu tinha parado de ir pra igreja, porque eu trabalhava muito, e aí comecei a deixar de lado, quando eu vi já estava então, mais ou menos em setembro ali que em julho e agosto que isso aconteceu, eu já estava totalmente sem ir pra igreja, um exemplo. E aí eu olhei para o céu assim, eu falei: "Ô Senhor, eu aceito que tu me permita tudo, eu só não vou aceitar morrer aqui nesse lugar. Eu não me interesso que você tenha que fazer eu passar aqui, eu vou passar. Eu só não quero perder minha família e nem morrer aqui nesse lugar". E aí eu lembro benzinho que eu falei assim: "Ô Jesus, eu sou homem, eu aceito passar qualquer coisa aqui, mas eu não quero ver a minha esposa e meu filho passar alguma coisa". Cara, deu uns 10 minutos assim, ela me liga, ela fala: "Ó, o vizinho me arrumou um colchão aqui e um ventilador". Deus ouviu tanto a minha oração, assim, muito específico, que ele arranjou um colchão de solteiro, pô, só pra ela e para o meu filho. Colocamos o colchão lá, já agradeci muito a Deus, e aí ela perguntou assim, meu filho também, falou: "E você, pai, você vai dormir aonde?" Eu falei: "Rapaz, eu durmo em qualquer lugar". Abri a mala, botei as roupas tudo no chão lá, fiquei 1 semana e meia ou 2 semanas dormindo no chão. 2 dias depois eu já estava todo quebrado, e eu lembro que nessa época aí, lá no Mato Grosso estava batendo 12 graus, eu acho, de frio. Foi a primeira vez que eu peguei tanto frio na minha vida. E aí eu lembro até hoje dessa cena. Ela estava no colchão com meu filho dormindo, meu filho com o lençolzinho dele, e ela, como era também era pequenininha, estava com o lençol dele, e eu só com a roupa do corpo. E eu me tremendo de frio, eu falava assim: "Ó Jesus, eu não sei o porquê, não sei, mas eu não quero ficar aqui, eu não vou aceitar isso. Eu sei que tu tem um plano, eu não sei quando, mas eu vou confiar em ti". E aí eu me afastei mais de Deus, comecei a me afastar mais de Jesus, porque conheci várias amizades. Lá no meu trabalho, a galera não era na barbearia que eu trabalhava, o pessoal não era crente, então tinha ali um convívio com bar, com cerveja, 5, acho que das pessoas que trabalhavam lá, fumavam muito, fumavam cigarro, maconha. Então, quando eu me percebi, eu também já estava no meio. Eu Meu já estava Deus. bebendo, eu já estava fumando, eu já estava, saindo para lugares que eu nunca fui de sair, que a minha família sabe muito disso, nunca gostei de festa, essas coisas todas. Então eu já estava ali totalmente perdido mesmo, sabe. Então, eu lembro benzinho nesse dia aí, que eu estava com uma garrafa de cerveja na mão e um cigarro de maconha no outro. E aí eu subi no terraço da onde eu trabalhava, a festa rolando lá embaixo, e aí eu olhei para o céu, assim, e falei assim: "Ó Jesus, eu não pertenço a esse lugar não, me arranca daqui, não me interessa o que o Senhor vai ter que tirar da minha vida, eu quero que o Senhor me tire daqui, me arranca desse lugar". Porque eu acredito que quando você pisa, né, no Santos dos Santos, você não consegue viver em outro lugar. Não consegue viver em outro lugar, e aquilo me incomodava, incomodava muito. Eu falava: "Senhor, não me interessa o que o Senhor vai tirar de mim, se vai ser um membro, se vai ser alguém da minha família, se vai ser meu casamento, eu só quero que o Senhor me arranque desse lugar aqui, eu não pertenço a esse lugar". Quando foi no outro dia, um amigo meu manda mensagem, o Keivson é o nome dele, hoje em dia ele é cristão, na época que isso aconteceu ele também era cristão, mas nem sempre foi cristão. Foi um amigo que eu me arrependo muito de eu não ter ganhado ele para Jesus, porque quando eu comecei a trabalhar com ele há 8 anos atrás, eu já era cristão, ele não, mas a esposa dele transformou ele, levou pra igreja e tudo, hoje o cara é uma bênção, ele me ligou de manhã cedo e falou: "Ó", isso foi no sábado, ele me ligou no domingo, ele falou: "Cara, eu tenho uma proposta pra fazer pra você". E aí sumiu, cara. O cara não me falou nada. Passou segunda, passou terça e eu
nossa, o pensamento a milhão. Quando foi na quarta-feira, eu falei: "Então", o apelido dele é Thor. Eu falei: "Então, Thor, me fala aí, cara, que eu tô quase pra ficar doido aqui". Ele falou: "Cara, é o seguinte, um cliente meu tá lá em Portugal e ele foi cortar numa barbearia lá e ele tá precisando, o dono falou que tá precisando de um barbeiro. E ele me indicou pra que eu fosse lá. Só que não tô muito afim, sabe, eu tô sentindo que eu preciso passar essa oportunidade pra você. Você aceita?" Aí ele falou assim, ele perguntou: "Você aceita?" "Eu sei que você vai aceitar. Por algum motivo eu sei que você vai aceitar." Eu falei: "Eu aceito na hora, cara. Você aceita na hora. Muito obrigado por ter lembrado de mim como profissional, e eu aceito sim, pô." E aí ele falou: "Ó, tá aqui o contato do rapaz, pode conversar com ele e você desenrola a sua vida aí." Só que o imenso detalhe tá que esse meu amigo nunca soube que eu tinha vontade de migrar. Uhum. Nunca soube. Eu nunca comentei com ele que eu estava com um plano de migrar desde 2018. Então, eu sempre falo pra todo mundo que me pergunta, eu falo: "Cara, quem fez eu pisar aqui nesse lugar foi Deus, pô." Eu orei num dia, Deus me respondeu no outro, porque como é possível um cara que eu nunca falei nada de imigração pra ele falar: "Olha, eu tô com uma", para o lugar que eu estava pesquisando em migrar, o cara vem: "Olha, eu tenho uma proposta aqui, é lá pra Portugal." Nunca falei com um cara que eu queria migrar pra Portugal. Falei com a minha esposa, falei: "Olha, a oportunidade que a gente tanto queria tá aqui na minha mão. E aí, vamos?" Falou: "Não, vamos. Você vai primeiro, nós vamos atrás." Eu falei: "Então beleza." Resolvi tudo, tirei o passaporte, numa questão tirei o passaporte, tudo, e aí eu tinha um prazo para chegar aqui até dia 15 de dezembro, porque o meu contrato vencia dia 15 de dezembro no ano passado. Então isso foi em setembro, e aí a crise no meu casamento começou. A crise no meu casamento começou. E ali foi que eu percebi que eu estava sendo ali mesmo moído, sabe, que Deus estava me esmagando, esmagando totalmente a minha carne. E aí eu falei: "Ô Senhor, eu perdi uma oportunidade uma vez, eu não vou perder de novo." Porque eu conversando com uma prima minha esses tempos atrás, que eu chamo às vezes ela de mãe, porque ela cuidou de mim desde quando eu era pequeno. Ela falou assim, ela falou: "Cara, essa Deus estava preparando essa oportunidade para ele levar você. Não era para sua mãe, não era para suas tias, porque a oportunidade você já teve, mas Deus nunca permitiu. Porque se Deus te leva antes, a glória não ia ser dele, a glória ia ser da sua mãe, da sua tia. Então Deus ele te preparou para te levar, para te provar o que que ele pode fazer." E aí Deus começou a me moer de uma maneira que eu já fiquei assim totalmente esmagado. Eu tive um problema enorme no meu casamento, tive que me separar. Eh, Passei, assim, uns 2 meses morando no mesmo lugar, sem trocar basicamente uma palavra com a minha ex-esposa, só eu e meu filho mesmo. E ali Deus foi me moendo valendo, valendo. Eu senti, assim, que a minha conversão estava acontecendo ali, naquele momento. E eu não tive outra reação a não ser, tipo, aceitar. Falei: "Não, Jesus, eu confio, eu confio." Fui tirar meu visto, o prazo do meu visto era 65 dias, que é o prazo padrão do visto com que eu vim era 65 dias. Eu falei: "Ó Senhor, não vai dar 65 dias, vai estourar o prazo." Isso já era outubro, 30 de outubro. Falei: "Vai estourar o prazo, não vai dar tempo pra chegar lá, não vai dar tempo pra chegar lá." Mandei pra VFS, que é o consulado. Cara, mandei dia 30 de outubro. Quando deu dia 11 de novembro, meu visto tinha chegado. Foi recorde no consulado. No e-mail que eles me mandaram, eles falaram isso, que eles, eh, foi muito rápido para a operação, e isso não era comum, porque o período comum, o padrão que eles dão na VFS é 65, mas o que todo mundo geralmente acontece é ali nos 30, 35, no máximo 40. E eu recebi o meu em 11. Uhum. Só que não chegou no meu endereço. Eu vim pegar ele no dia 18, porque a VFS me mandou um e-mail e falou: "Olha, seu visto tá, não acharam seu endereço, seu visto tá aí, se você não for pegar ele vai voltar pra Brasília." E aí eu corri no correio, fechei minha agenda, corri no correio, lá peguei o visto. Quando eu olhei aquilo ali nas minhas mãos, assim, eu fiquei pensando, falar: "Ó Deus, tu és
tu és misericordioso pela minha vida. Misericordioso tu és pela minha vida. E aí, meu sorrisão estampado no rosto, sempre. Ninguém nunca imagina que eu passei isso. Minha avó, minha mãe, não sabe, pô. Não sabe porque eu nunca deixei isso transparecer. Nunca deixei isso transparecer. Amigos meus sabem depois de eu ter chegado aqui. Então, ali Deus me mostrou que é Ele que cuida de tudo, é Ele que faz tudo, né. Não sei se convém falar o problema, eu não tenho nenhum problema em falar isso também, mas eu a minha quando eu me separei da minha esposa, foi um período, assim, muito difícil, porque, eu fiquei, tipo, meio que sem entender Sim. da maneira que aconteceu, sabe, da maneira que aconteceu. A primeira coisa que eu pensava era no meu filho. Sempre, tudo que isso aconteceu, eu pensava sempre no meu filho. Porque eu fui criado por 3 mulheres maravilhosas, que são a minha mãe, minha avó e minha bisavó, né, a dona Viviane, a Leila e a dona Guiomar. Então, eu nunca tive uma figura paterna para me ensinar o que era um amor paterno, né. A não ser alguns tios que estavam ali por perto, que sempre deram apoio, mas eu não sabia, então eu tinha muito medo de acontecer com meu filho o que tinha acontecido comigo. Porque a gente fala que: "Não, eu não sinto falta", mas a gente sabe que Sim. às vezes sente falta, sabe. Mas graças a Deus eu sempre orava a Deus, falava ao Senhor: "Que meu filho não pense nada, que tá acontecendo isso, isso e isso", e graças a Deus a minha maior preocupação Deus já tinha resolvido. Eu ligo pra ele, a gente se conversa, tipo, várias vezes por semana, ele extremamente apaixonado por mim. Gosto muito dele porque ele é do mesmo ramo que eu, ele ama música, ele ama estar na igreja, desde menininho ele vai pra igreja comigo. Eu lembro que, eu ia pra tocar no culto, e aí no meio do culto ele estava dormindo, e dormindo do meu lado, e o louvor rolando, e ele acordava e ficava rodando para lado e para o outro, ia ali na guitarra, ia na bateria, ia ali no microfone, ia ali com o meu antigo pastor. E ele sempre estava no meio, e eu me achava muito gratificado, porque várias e várias vezes eu peguei meu filho, às vezes, falando com Jesus sozinho, ou falando que gostava muito de Jesus, isso aquece meu coração de uma forma. Então Deus cuidou de tudo, só que Deus cuidou de tudo, literalmente de tudo. Eu não paguei meu visto, quem pagou meu visto foi a pessoa que estava me contratando. Eu não paguei meu primeiro mês de aluguel, quem pagou foi a pessoa que estava me contratando, a minha primeira compra do mês foi a pessoa que estava me contratando, a minha passagem foi a pe Deus falou só pra eu Meu vir. Deus. Deus me deu, assim, falou: "Cara, não merece, mas tá aqui porque tu me pediu pra te tirar dessa situação, mas me custou um preço, É o poder da oração, né, me olha o que custou um você preço". mas olha o que você orou. Olha que exato, É isso que eu falo, exatamente, cuidado com o que você pede a Deus, exatamente, entendeu? Cuidado com o que você pede a exatamente, Deus, porque você exatamente. pode me tirar tudo, né, mas me arranca daqui. Então, tem coisas infelizmente que vai sair da nossa vida, que no nosso querer não é É, aquilo, né, não é o exato, nosso querer na exato. verdade. Mas a gente tem que entender que a vontade do Senhor, por mais que não estejamos, né, vendo aquilo ali de fato, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, então a gente tem que confiar, né, no Exatamente. Senhor. É sempre confiando. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, foi a primeira vez que eu passei um período minha primeira vez morando sozinho e minha primeira vez longe de muita gente, principalmente da minha família, do meu filho, da minha mãe, né, da minha irmã, da minha avó. Então, eu sempre de amigos principalmente de igreja. Então, eu deitava a minha cabeça no travesseiro, assim, e eu falei pra Jesus, eu falei: "Jesus, primeiro momento que eu pisar naquele lugar, eu vou caçar uma igreja pra me congregar. Eu não vou aceitar ficar fora de igreja, nessa ideia de que a igreja sou eu, não. Eu vim pra te servir, eu vou te servir". Chegando aqui, eu encontrei uma igreja, e mas mesmo assim ainda estava com aquela angústia, né, tinha acabado de voltar, mas eu deitava minha cabeça no travesseiro e ficava, assim, na maior depressão profunda dentro do meu quarto. Eu evitava ficar o máximo de tempo dentro daquele quarto, que é o que eu moro até hoje, mas hoje em dia já tá bem mais tranquilo. Eu evitava todo o tempo, eu saía de casa às 6 horas da manhã e chegava meia-noite, só pra sair e dormir. Eu dormia, vinha e ia trabalhar. Depois de ia trabalhar, ficava rodando aí na rua, ia no fórum, ia na igreja, mas eu não ficava dentro do meu quarto, porque eu deitava minha cabeça no travesseiro,
E meus pensamentos, assim, me matavam mesmo, ao ponto de eu pensar já em desistir, em voltar, em largar e pensar: "Oh Deus, o que que eu fiz na minha vida?". Mas aí eu voltei a tocar, a vida começou a andar, né. Nunca reclamei de nada, nunca reclamei de nada. Isso é uma coisa que a minha mãe, minha avó sempre admiraram, que eu, independente da situação, você nunca vai ver eu reclamar, eu questionar a Deus. Mas eu ficava me perguntando o que que Deus queria de mim, sabe. Eu ficava perguntando assim, falando: "Senhor, eu quero entender", eu não questionava o porquê, eu queria entender. Uhum. Falava assim: "Eu quero entender o motivo, quero entender o que que o Senhor está fazendo, eu quero entender o que vem lá na frente". E aí Deus foi acalmando meu coração, foi acalmando meu coração, e hoje em dia eu continuo sem entender o que aconteceu. Só que hoje em dia eu confio absurdamente em Deus, absurdamente. Então essas 2 experiências para mim foram as que mais me pegaram, porque eu andava com Cristo desde meus 15 anos, mas eu vim conhecer Jesus ano passado. Sim. Vim ver Jesus cara a cara ano passado. Conhecer mesmo, assim, de ter a intimidade de conviver com Jesus ano passado. Hoje em dia eu converso 24 horas com Jesus. Às vezes eu tô na rua, a galera tá pensando que eu tô maluco, velho, que eu falo direto, penso direto, e hoje em dia eu me sinto muito mais íntimo de Deus, assim, depois de tudo isso que passou. Eu gosto de dizer que Deus me forjou a ser um cristão de verdade, a ser um homem cristão de verdade. E graças a Deus por isso, eu sou hoje em dia um homem maravilhado com Jesus, assim, extremamente apaixonado por Cristo. Glória a Deus. Mas, você falou pronto, do seu filho, da mãe do seu filho, mas como lógico, eu não quero entrar aqui em sua intimidade e tal, mas como é que você vê agora essa dificuldade de termos de você lidar com isso sozinho? Como você falou, foi criado por sua avó, foi ali, né, com familiares, tudo. Como é hoje a sua dificuldade? Você já contou um pouco, mas de fato, qual é a sua dificuldade? O que que você hoje pensa assim: "Será que o Senhor está me forjando nisso?" Ou como é a sua cabeça hoje? Hoje, no dia de hoje, a minha cabeça já é mais centrada para Cristo, literalmente. Eu sempre tive esse pensamento de que o meu talento é dele, de que a minha vida, eu sempre tive esse pensamento. Mas hoje, depois de tudo isso, esse ano, esse meu pensamento se concretizou bem mais, sabe, de que eu não sou dono de nada, de que eu não mando em nada, de que meu talento não é meu, meus dons não são meus, é tudo para Cristo. Então, às vezes eu penso, né, claro que eu penso em trazer meu filho para cá, Sim. né, eu não abandonei o meu casamento, eu lutei muito pelo meu casamento, eu até um ponto de que não deu mais para de fato lutar, e que eu entendi mesmo que Deus, ele já tinha me separado, me preparado, e não era para eu forçar algo que Deus não queria que eu fizesse. Então depois daí, desse período, né, eu comecei a pensar já no futuro, né. Então, como minha mãe mora na Europa, eu já estou um pouco mais perto dela, já posso visitar. Meu filho, como é muito íntimo de mim, e a mãe dele é bem tranquila quanto a isso, já também autorizou dele vir morar comigo futuramente, e isso para mim é maravilhoso. Mantenho muito contato com a minha avó, pretendo trazer também quando a minha irmã ficar mais velha, ela está com 15 anos de idade, pretendo trazer também. Então são esses planos, mas até então eu vivo para Cristo mesmo, sabe. Eu não me interessa o que eu precise fazer, o que Deus me mandar fazer. Na situação que eu tô hoje, eu faço, né. Meus talentos, não vendo meu talento de jeito nenhum, de jeito nenhum. Eu já falei para Jesus: "Jesus, o dia que eu vender meu talento, arranque esse talento de mim". Se um dia eu vender meu talento, botar preço, se um dia eu precisar ganhar dinheiro para tocar na tua igreja, pode tirar o talento de mim, que para mim não vai mais servir de nada. Eu não quero dinheiro através de música, não quero estar numa igreja para receber um salário. Sim. Eu sempre falo para Jesus, eu falo: "Jesus, eu prefiro fechar minha agenda, eu prefiro perder ali uns 2, 3 clientes, eu prefiro perder uma certa quantia de dinheiro para estar fazendo a tua obra, do que ganhar para estar fazendo a tua obra". Porque o talento não é meu, o talento é teu, então eu faço o que o Senhor quer que eu faça, e a minha cabeça hoje em dia é bem mais tranquila para isso. Hoje eu
sou muito amigo de Jesus, então o que ele mandar eu fazer, eu nem penso 2 vezes, cara. Nossa, Nem glória penso a 2 Deus. vezes. E olha, incrível isso que tempos atrás, umas semanas atrás, o Senhor me deu exatamente uma frase que ecoa no meu coração até hoje, em todos os momentos, sabe. E incrível isso que ele me deu essa frase de manhã, e foi mesmo com que uma intimação, né, não sei, algo assim do tipo, e quando foi à tarde, algo aconteceu que eu usei isso que o Senhor me deu, sabe. Então, o Senhor falou assim comigo: "Não negligencie aquilo que eu te dei em Exato. benefício próprio". Eita, rapaz, e quando foi à tarde, veio aquele negócio e eu lembrei, eu disse: "Não, espera aí, o Senhor já avisa antes, né, o Senhor já Exatamente. nos prepara antes". Às vezes a gente não entende o porquê, "Senhor, por que essa frase?". E depois quando chegou, aí no momento certo ali o Senhor me fez lembrar disso, e foi exatamente o Senhor, é isso mesmo Exatamente. que o senhor falou. Exato. Então, é do Senhor, tudo que a gente faz para a obra do Senhor é dele, não é nada nosso. Quem somos nós? Se tirar o Exatamente. Espírito Santo de nós, acabou, vira carne morta, acabou, nós não somos Não serve de nada. nada. Só tirar o Espírito Santo, acabou. Tu não é nada. Então tudo é dele, tudo é para ele, para a glória dele, que venha a ser manifesta. E é isso mesmo que eu falo com você que está assistindo aí. Talvez você tenha um testemunho e tem vergonha de contar, tem um receio de contar. Deixa eu te dizer, vai escutar, pessoas vão escutar o seu testemunho e elas vão ser edificadas e até voltar para Cristo. Às vezes está afastado do Senhor, não sabe o que fazer, mas através do seu testemunho ela volta edificada, né? Ela volta com a certeza de que o Volta. Senhor, de fato, existe, que Ele luta por nós, né. E Exatamente. é isso mesmo, o Senhor tem te guiado, né, mesmo sem você entender, é o que eu sempre falo, o versículo em João 13:7 que vai dizer assim: "O que eu faço hoje, agora, vocês não entendem, Uhum. mas amanhã Amanhã. entenderão", né. Exato. Talvez você não esteja entendendo hoje o que você passou, o que você está passando, mas amanhã você vai entender, vai dizer: "Senhor, obrigada", Exatamente. né. Exatamente. "Obrigado". Talvez se não acontecesse nada disso, eu não teria amadurecido como, né, Isso, como com eu certeza. pois porque Deus nos forja da maneira dele, Exato. né, da maneira dele. Às vezes a gente tá ali entendendo uma coisa, quer fazer outra, mas não é daquela maneira que Deus quer nos forjar, Exatamente. Tudo que né. a gente pede pra Deus, ele nunca nos dá de mão beijada, ele sempre nos dá a situação Com pra fazer. certeza, com Então, eu certeza. sempre pedi sabedoria pra Deus, sempre pedi inteligência, prosperidade. Deus nunca me deu isso, Deus sempre me deu a situação Situação, pra saber o que que eu exatamente. iria fazer. Seu O que que eu posicionamento, né. exato, saber o meu Seu posicionamento. posicionamento, Saber o posicionamento. exato, porque, eu costumo dizer que os milagres, as bênçãos só acontecem depois do que você entrega. O que é que Exato. você tem entregado para que seu milagre aconteça, né. Porque muitas das vezes Exatamente. as pessoas quer receber, mas você entregou o quê, Exatamente. né. O que que você Exatamente. tem entregado, O que que você né. tem O feito que né. pra que isso aconteça, sabe? Exatamente, e é muito lindo isso que você falou, porque tem um versículo também lá em Eclesiastes 3, versículo 9, que vai dizer assim: "Que proveito tem um homem no que se trabalha", né. E antes disso vai dizer: "Há tempo para todas as As coisas, há coisas. tempo de plantar, há tempo De de colher", colher. e é exatamente isso. O que o Senhor te deu é do Senhor, é proveito do Senhor, não é seu, Exatamente, é entende? pra ser Não é usado seu, pra é ele, para ser é usado pra ser por usado ele. pra ele. Nunca recebi nada pra tocar, nada. Só que tem uma grande diferença de você cobrar Sim, pra tocar e de alguém te abençoar. Eu exatamente. sempre fui muito abençoado em Sim, todas as igrejas que eu toquei, sim. né. Claro que teve as igrejas que nem água já me deram, mas isso aí te releva, né. Eu tinha uma banda a banda da minha igreja, da assembleia, e tinha uma banda por fora de um pastor amigo meu, Uhum. que inclusive eu já saí da banda tem anos não, tem meses, ele não me tira do grupo, velho. Ele não me tira do grupo, ele fala: "Não cara, você faz parte", o nome do projeto é Aviva Belém, que é o nome da nossa cidade lá. E, nossa, quantas e quantas vezes a gente foi tocar de graça. A igreja falava: "Olha, eu dou da gasolina", ou "Eu pago o Uber de vocês", ou "Olha, depois daqui pra vocês comerem um lanche", alguma coisa do tipo. Mas agora nunca cheguei e falei: "Olha, eu cobro tanto pra Sim, tocar na sua igreja, eu cobro tanto pra pregar na sua igreja".
Nunca fiz isso, nunca achei certo, respeito Sim. quem faz, eu não acho justo Uhum. com Deus, porque é uma coisa, é um talento que Deus me Ele dá deu, de graça, ele dá de graça, o que que eu dá vou de graça. cobrar, né. E é aquela coisa, você vai fazer para Deus de coração, Deus ele te É, sustenta, Deus ele exatamente. te sustenta. Eu lembro que isso foi uma pauta imensa no meu casamento, porque eu saía para tocar às vezes, e aí a minha esposa dizia: "Cara, você vai tocar de graça, você vai pra com fulano e ciclano de graça, você tá gastando dinheiro com isso". Eu sempre gostei muito disso. Então, tanto no meu trabalho mesmo, na barbearia, quanto na música, eu sempre gostei de gastar com pra Sim. ter o material de Uhum. qualidade. Então eu já cheguei a pagar valores altos em máquinas para cortar cabelo, porque é meu trabalho, eu Sim. tenho que dar o melhor. E já também cheguei a gastar horrores com instrumento musical. Uhum. E pretendo gastar mais ainda, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer e quando é para Deus ainda, pra mim, no meu ponto de vista, assim, tudo que você faz pra Deus ou tudo que você compra pra usar na obra, você tem que ser o melhor. Exatamente. Tem que ser o melhor, você não pode comprar algo, no ditado popular que a gente fala, meia boca, Uhum. pra entregar ali pra Deus. Eu sempre É. gostei de sempre entregar o melhor. Ele nos dá o melhor, Ele né, nos dá o melhor, ele nos porque dá o melhor. eu tenho que entregar o pior. Ah, o que seria de nós se não fosse as misericórdias dele? Toda manhã. E é Exato. exatamente isso, né, o que a gente planta, a gente vai colher. Sempre. Deus não fica devendo nada a Nada, nada, ninguém. nada, nada. Imagina se talvez você não tivesse entregado isso, ele talvez você não estaria aqui, né. Nada. Não que o Senhor, com Deus não barganha, você dá para isso, Não. não, de forma alguma, mas o Senhor, através da tua entrega, através do teu coração, automaticamente as coisas vai acontecendo em nossas vidas. E é muitas das vezes que as pessoas não entendem isso, né. É. Às vezes tem pessoas aqui na Europa com 10, 15 anos e não vive da maneira que a gente vive. Mas por quê? Porque de fato não entregaram ao Senhor, o senhorio da tua vida, porque Exatamente. né, automaticamente quando você entrega o senhorio da tua vida ao Senhor, Ele tudo cuida, Cuida. Ele tudo Cuida, faz, cuida. Não entende? fica devendo nada pra ninguém. Não deve nada a ninguém. Para o justo e fiel, Deus não deve nada. Isso é lindo, porque as coisas vai acontecendo da maneira assim: "Senhor, eu lutei tanto para isso Exato. acontecer", e depois tu olha para trás: "Como foi que aconteceu?" Porque é assim no Num estado que estalar de dedos, num como foi que estalar de isso dedos, num aconteceu? estalar de Né, dedos. muitas das vezes já aconteceu isso comigo e o Senhor cada dia mais me como é que eu posso dizer? Ele ai meu Deus, qual é a palavra certa? Me ajuda aí, Ana Clara. Exatamente, me surpreende cada dia mais, né. E eu não Cada sou dia mais. merecedora de nada que o Uhum. Senhor tem feito, de nada que Ele faz, mas Ele, com suas misericórdias, Ele tem feito grandes coisas. Eu creio que vai fazer Com muito certeza. mais, não porque é a Daiane, porque eu sou falha, pecadores assim como todos, mas porque, de fato, eu me prontifico a fazer as coisas para o Senhor, e eu faço de coração. Exatamente. Eu me dou de coração, sabe, quando é para o Senhor eu posso: "Ah, faz ali aquele negócio", não, agora quando é para o Senhor, precisa fazer isso ali para a obra do Senhor, não sei o quê, estamos junto, sabe, porque esse é o meu maior amor, esse é o meu maior prazer, de estar ali no meio fazendo as coisas do Senhor. Você quer me ver triste, você quer me ver, machucada e você tirar algo de mim que eu não possa fazer para o Senhor. Me entravar, Aham. sabe, para que eu não nossa, ali você me quebra. Não, não me faça isso. Me bote para limpar um banheiro, me bote para fazer uma coisa. Exatamente, Ó, exatamente. Bernardo, eu não tô nem aí, eu quero estar na casa do Senhor, quero fazer algo para o Senhor, entende? Eu quero limpar um chão, eu quero, abraçar alguém que chega, sabe, Exatamente. é isso, é isso. Foi o que me disseram lá quando eu comecei a ir pra Edcave, porque eu passei um processo, né. Apesar de eu ser, não vou dizer um músico experiente, porque pra mim o conhecimento ele não tem um limite. Sim. Então eu sempre, daqui a 40 anos, mesmo que eu estivesse tocando há 40 anos, eu sempre vou estar aprendendo, eu penso dessa forma. Então como eu toco desde meus 16 anos, né, então eu tenho uma certa experiência com alguns tipos de louvores, com alguns tipos de músicas, e eu lembro que quando eu cheguei lá de Cabo eu tive que passar um processo pra a hierarquia, que Sim, eu respeito muito isso, por sim. terem músicos mais velhos lá, eu sempre respeitei isso, mas eu nunca deixei que isso me impedisse de estar lá.
Tanto é que, se você for parar pra perceber, logo quando eu fui lá, eu toquei um culto, acho, 2 cultos, o resto eu fiquei vendo. E Deus me ensinou isso de uma maneira muito legal, porque o Bernardo de antigamente, de 2019, cara, eu não suportava ficar sem tocar um dia. Pra mim, eu tinha que estar lá, e se eu não tivesse, eu estava lá ou julgando ou Uhum. ficando de cara emburrada, pensando: "Não, eu que devia estar lá". E aí Deus, ele foi abatendo essa minha soberba ali de hoje em dia, cara, se eu ficar um minuto sem tocar ali vendo alguém, eu fico maravilhado. Aham. Eu fico maravilhado e um membro de lá, não vou citar nomes, mas um membro de lá chegou pra mim e falou: "Cara, eu achei muito legal, porque você é músico, você toca bem, você estava assistindo, quando eu vi você estava esfregando o chão, quando eu vi você já estava ali na mídia". Eu falei: "Cara, eu não gosto de ficar parado. Uma coisa eu entendo que eu não nasci pra esquentar banco, não interessa o que É. eu tenho que Eu fazer. ta é, e exatamente, eu Se eu teria também. que limpar um banheiro, se eu tenho que pegar uma panela, se eu tenho que limpar um Exatamente, chão". A senhora exatamente. viu eu lá saindo tarde, às vezes mandava mensagem Uhum. para o Marcos, falava: "Vocês ainda estão aí? Dá tempo de chegar?". "Dá", então beleza. Chegava lá, botava as coisas lá no chão, fazia um monte de coisa. Eu gosto muito disso. Eu me dou Exatamente, é sobre 100% isso. pra Cristo. É sobre, é o que eu falo sempre, você não precisa fazer para ser, você tem que ser e automaticamente você faz. Exato. Quando você é filho, quando você é servo, quando você entende que você é filho e servo, as coisas você vai fazendo e não é um peso, não, é uma É uma gra é, é uma né, gratidão, é gratidão, é gratificante você estar ali envolvido, fazendo, seja ele em cima de púlpito, seja ele no chão, limpando o chão, seja ele limpando casa de banho, não, é você fazer algo, sabe, para o Senhor. é você zelar, na verdade, independente de que seja, né, cara, é igual, Marta e Maria, né, Maria adorava, Marta trabalhava, só É. que Marta, organizava a casa, fazia Uhum. comida, mas trabalhava em prol Sim, da obra. E com a gente não é diferente, né, porque eu sou músico, que eu não possa levar uma água, sim. sabe, que eu não possa ajudar a galera a gravar um vídeo, ou que eu Uhum. não possa ajudar a colar uma alcatifa no chão. Não tem sentido isso, Sim. porque se eu só pensar em fazer aquilo que eu tenho como patamar, um exemplo, de nada vale. Nada De va nada vale, porque se um dia Deus tomar meu talento, eu vou ficar sem fazer o quê? Fazer nada. exatamente, porque não é sobre você, Não né. é sobre mim, Não é é sobre sobre Cristo. você, Eu é toco sobre Ele. eu toco os instrumentos que eu toco são todos para Cristo. É. Não é pra honra minha, glória minha ou pra mostrar para as pessoas, é para Cristo, porque Ele me deu o talento para usar para Ele. Então, você nunca vai me ver cabisbaixo fazendo alguma coisa dentro da igreja. Eu sempre vou estar ali fazendo com todo de coração quebrantado mesmo, seja, ministrar, seja tocar ou ficar ali na mídia mexendo câmera em pé, porque cansa, mas eu sempre tô ali, você sempre vai me ver ali fazendo alguma coisa e um sorrisão de orelha a orelha, independente da situação, isso eu não abro mão por nada, por nada. Glória a Deus, glória a Deus. Você me fez lembrar de meu pai agora, meu pai, ele costuma ligar para mim, aí ele fala assim: "Oi minha filha, como é que tá? Tá tudo bem?" Eu falo: "Meu pai, tá tudo bem, eu posso estar ruim, tá tudo ótimo meu pai", e aí ele fala bem assim: "Ô minha filha, qual é o dia que você disse que tá ruim?" É ligar pra você toda vez que liga pra você, você pode estar caído, você pode estar Exatamente, minha mãe me mas vai assim. toda vez você diz que tá bem, Minha avó, nunca. minha mãe sempre falou isso também, cara. Graças a Deus, a minha avó, ela sempre me apoiou nessa minha caminhada cristã. A minha irmã, hoje em dia, também já é da igreja, minha avó também sempre apoia, minha mãe sempre apoiou. Minha avó, minha mãe, minha bisavó, fora minhas tias e tal, mas todas elas, assim, eu gosto de dizer que elas são muito minha fã, por eu ser evangélico ali, porque, cara, se você vê minha mãe é foto minha cantando na igreja, tocando na igreja, todo dia no status. Uhum. Minha avó, mesma coisa, minha avó comenta em tudo que eu posto. E minha avó fala: "Ô, que bênção", e esses assuntos assim. Mas eu lembro que quando me afastei de Deus, foi a maior bronca que eu peguei em toda a minha vida foi da minha avó. Minha avó, eu pensei que ela nem ia ligar, sabe. Minha avó falou: "Moleque, o que que você tá fazendo fora da igreja? Você tá ficando maluco? Vai procurar caçar uma igreja aí". E me deu uma bronca mesmo, cara. Então ali eu percebi que a minha avó, ela sempre mesmo esteve do meu lado quando o assunto é evangelho. Minha avó nunca me proibiu de ir pra igreja, de andar com os meus amigos da igreja, da minha banda.
Ela sempre se preocupava, porque eu, quando eu era convertido, eu era adolescente, então quando eu tinha acabado de me converter, eu tinha uns 18, 17 anos, então ali tinha mais ou menos 1 ano, 2 anos de evangelho, e já estava com muitos amigos na igreja, então como a gente morava todo mundo ali perto, mas era um bairro muito perigoso, ela às vezes acabava brigando comigo porque eu chegava muito tarde. Então a gente ficava ali, saía do culto, ia pra casa de um amigo meu, e um pegava o violão, e o outro já ia comprando um lanche pra gente falar, e quando veio já era 3, 4 horas da manhã. E a minha avó às vezes ficava preocupada de acontecer alguma coisa, mas ela nunca, nunca, nunca me impediu, nunca chegou pra mim e falou: "Não, hoje você não vai pra igreja". Ela falava, e aí, quando eu faltava, ela falou: "Você não vai pra igreja não? Por que você não tá indo pra igreja? Aconteceu alguma coisa lá?". Me cobrava, e até hoje ela é assim, cara, a 7.000 quilômetros de distância, se eu for um domingo na igreja e não postar nada, ela falou: "Você não foi pra igreja hoje não?". Hum. Glória a Deus. Bernardo, hoje, assim, vendo, como você está hoje, se fortalecendo cada dia no Senhor, buscando mais o Senhor, qual é o teu sonho hoje? Eu falo em ministério. Ó, hoje em dia, é uma coisa que eu sempre tive vontade de ser desde quando eu entrei na igreja. Por um certo período, assim, eu deixei mais esse desejo de lado, mas como eu já sou músico e agora eu já tô voltando novamente a ministrar e essas coisas, eu sempre tive vontade de fazer a hierarquia inteira, né, começar a ser obreiro, Hum. virar ali evangelista, mas o meu maior desejo mesmo é pastorear uma igreja. Isso hoje em dia queima no meu coração de uma maneira, assim, absurda, cara, absurda. Eu cheguei para Olha o que conversar com o você pastor, pede. quando eu cheguei a conversar com o pastor, eu cheguei nele e falei: "Pastor", a primeira coisa que eu falei: "Pastor, eu quero ser dizimista". Uhum. Aí ele já ficou meio já impressionado, né, falou: "Por que assim?". Eu falei: "Meu, pastor, eu nunca dizimei na minha vida". Ele: "Mas por que você tomou essa decisão?". Eu falei: "Eu não acho justo eu estar ali no altar, tocando nos instrumentos da sua igreja e não estar contribuindo para a sua igreja, enquanto o meu irmão que está sentado no banco está dizimando. Eu não acho justo isso, eu quero virar dizimista". Aí eu falei: "Eu quero também um apoio, porque eu quero fazer hierarquia. Sim. Quero voltar com esse meu desejo, eu quero ir Ser ali esse de degrau em obreiro. degrau, Exatamente. fazer estudar, começar a estudar teologia, e eu quero ser pastor". Nossa, glória a Deus. É lindo isso, porque, a maioria dos músicos, eles não pensam, Não tem né, essa não, eles não essa pensam é em verdade. fazer isso. "Não, eu já sou músico, eu já sou levita, então não preciso mais fazer", acha que já é o É. anjo, né, É porque o na cabeça querubim. do músico, assim, o alto patamar do músico, na maioria, não tô generalizando, Sim. né, mas conheço muitos músicos, dos menos famosos até os mais famosos, na maioria das vezes. Então, o que que o músico pensa? "Não, eu tô aprendendo a tocar, ok, eu vou me especializar e vou tocar com algum cantor famoso". Uhum, E para o músico, o final ali do céu pra ele é ali. uhum. Tocar "Ah, não, eu quero tocar com o Fernandinho", ou "Eu quero Sim. tocar com o Eli Soares", Uhum, e ficar ali na banda. Para o músico hoje em dia aquilo é teto. uhum. Mas pra mim acho que vale muito mais. Eu nunca tive vontade de tocar com gente famosa. Já toquei, pra mim não muda muita coisa não, de você tocar com a sua banda local com alguém Aham. famoso, a única coisa que muda é que o cara é famoso e todo mundo Sim. conhece. Mas nunca me espertei muito pra isso não, mas, na cabeça do músico é mais ou menos assim. Só que na minha já é bem mais diferente. Pra mim eu acho que vale muito mais eu ter uma banda ali que eu consiga servir na igreja. Obviamente eu teria vontade de juntar uma galera e falar: "Não, vamos fazer ali em tal igreja, vamos", mas não para se tornar famoso, mas sim vamos levar a nossa adoração ali para Uhum. aquele lugar, né. Isso eu tenho muita muita vontade, inclusive eu tenho até um amigo aqui que eu fiz aqui, que ele falou: "Cara, a gente tem umas agendas aí em país tal, em lugar tal, você aceita ir comigo?". Eu falei: "Não, vamos pô, vamos, a gente vai, a gente viaja, faz o que você quiser, pra fazer a obra aí eu tô dentro, cara". Não reclamo nada, eu sempre falo para o Marcos, eu falo: "Cara, se você me chamar 3 horas da manhã aí e falar: 'Ó, vamos fazer um som aqui em casa', não ter 5 minutos eu tô aqui, cara". Hum. Eu consigo, assim, nem reclamo de nada, nem reclamo de nada. Então pra mim acho que vale muito mais eu me tornar um músico profissional, eu prezo muito por você saber o que você está Sim, fazendo, eu não sim. acho que: "Não, é pra Deus, é com amor", não existe isso. Não, Você tem que mas tem fazer que com amor? fazer Tem, mas tem que ser com excelência. É claro que o verdade. profissionalismo também não vale de nada se você não tem o coração quebrantado.
aos pés de Deus, que isso já me aconteceu. Eu, por ser muito chato nessa parte teórica, de gostar das coisas todas certinhas musicalmente, um dia eu estava tocando e era uma igreja mais ou menos assim conhecida lá na minha cidade, e eu tocando bonitinho, mantendo pose e tudo, pra galera da minha tirando foto. E aí eu não foi a primeira vez que eu ouvi Jesus falar do meu lado, assim, como se ele tivesse do meu ladinho, encostado assim, me cutucasse e conversasse comigo. Eu tocando lá e tal, e a galera adorando, louvando, e eu mantendo pose, fazendo tudo bonitinho. E ouvi Deus falar assim, falou: "Bernardo, não precisa do seu profissionalismo aqui não, cara. Quero seu coração quebrantado". Isso Meu aí, Deus, seu profissionalismo, pra mim não faz verdade. diferença nenhuma. É. Depois desse dia, eu já me entregava pra Deus. Nesse dia eu estava meio boçal, mas assim, eu sempre fui de me entregar pra Deus. Isso foi em 2020 não, 2019. Depois daquele dia ali, cara, eu prezo por ter um louvor organizado, Sim, porque as pessoas que estão na parte de baixo da igreja, elas precisam ter um certo tipo de concentração para que elas sim, venham levar a adoração delas ao sim, Senhor, porque também sim. não posso estar com a minha banda lá, fazendo o maior barulho, a maior encenação e o ouvinte Não. não tá Po entendendo. porque a palavra fala que Deus habita nos louvores, né, Com certeza, então com certeza. ele não vai habitar em louvor. É uma frase famosa, eu não sei quem fala, mas eu sempre ouvi em toda a minha vida, que é o barulho ele fala assim: "O barulho não atrai o Espírito Santo, Não. mas o Espírito Santo atrai o barulho". Então, não adianta nada você ter um louvor ali barulhento, barulhento, barulhento e o É, ouvinte ficar ali sem entender nada. Mais vale você ter um louvor ali organizado, obviamente, de coração quebrantado, para que a pessoa ali venha entender o que está acontecendo, porque a igreja todos os dias ela tem pessoas novas e as sim. pessoas às vezes não conhecem tal louvor, Uhum. então elas precisam, eu acho muito legal ter letra para acompanhar, Sim. porque eu lembro que na época que eu me converti não tinha letra não, então a galera ficava cantando e a gente ficava mexendo boca e não sei o que, não sei o que, não sei o que, e depois ia lá, eu acho isso muito interessante. Glória a Deus. Bernardo, manda uma mensagem para os jovens do dia de hoje, talvez esteja passando pela situação a qual você passou e não saiba, né, o que fazer hoje. Não sei, fique à vontade, uma oração ou Eu acredito que a maior dificuldade que o jovem vai ter hoje em dia não é família, não é trabalho, é amizade. Porque eu lembro que quando eu era mais novo, quando eu era recém-convertido, eu tive muitas amizades que podiam ter me levado para o caminho errado, que chegaram a me levar para o caminho errado, minha família teve que intervir. Então, o jovem hoje em dia, a maior coisa que tem que tomar cuidado é com a amizade. É com a amizade. Hoje em dia eu priorizo muito amizades que compartilhem de Jesus comigo. sim, Eu não abro mão desse tipo de amizade. As outras amizades que não me levam a Jesus, eu já descarto, eu já descarto. Eu vejo aquela que eu tenho potencial para levar para Jesus e continuo firme naquela amizade ali, sempre pensando em levar para Jesus, mas se a amizade não te leva a Cristo, né, se você é evangélico e a sua amizade não te leva a Cristo, essa pessoa não é sua amiga, né. Então, outro ponto importante é que, às vezes, a gente pode pensar que Jesus ele não usa os jovens ou não usa os adolescentes, né, ou não usam as crianças, mas de Deus ele usa quem ele quer. Então, eu lembro muito bem que um dia eu estava num culto não, numa reunião, numa consagração que a gente costumava fazer, e a irmã de um amigo meu, na época eu tinha uns 18 anos, eu acho, e essa moça acho que tinha uns 17, e aí a gente se consagrando, eu nunca tinha visto Deus usar ninguém, tipo, assim, no nosso meio, dos jovens ali. E a gente orando, orando e buscando e clamando, ela pegou na minha mão assim. E aí ela falou: "Ó Bernardo, Deus mandou te dizer que Deus está curando sua avó agora, de um câncer que ela tá, e Deus está curando ela agora, não te preocupa, só busca mais a Deus e seja mais fiel a Ele,
mas a sua avó tá sendo curada agora. De fato, né, isso do que aconteceu foi real. Então, a amizade ela diz muito, quem você anda diz muito com quem você é, Sim. né. Se eu ando com um grupo de desempregados, provavelmente vou ser o próximo, se eu já não for. Mas se eu ando com um grupo de pessoas que buscam a Deus, que, né, grandiosamente ali, constantemente, se eu não sou essa pessoa, eu provavelmente e com certeza irei me tornar. Então, não se preocupa com trabalho, com essas coisas assim, né. Tenta peneirar a amizade que você tem, porque a má amizade ela te leva à ruína. Então se você não ter ali um discernimento para olhar e falar: "Poxa, aquele cara é meu amigo, mas ele tá me levando para o lugar errado. Ou eu trago ele ou eu tenho que me afastar, porque senão ele que vai me levar". É. E não tem essa de que o meu melhor amigo é fulano. O seu melhor amigo, principalmente para o jovem ou adolescente, né, o seu melhor amigo sempre vai ser Jesus. Sempre vai ser Jesus, porque a própria Bíblia diz que Jesus ama os pequenos, ama as crianças, né. Então, independente, Jesus ele nunca nos abandona, nunca nos abandona. Tem uma passagem na Bíblia que eles relataram, né, ela visualmente na série que tem Jesus, né, que é The Chosen, Uhum. mas é uma parábola que eu sempre gostei demais, que é quando Pedro tá no barco, Jesus aparece para Pedro, Pedro acha que é uma assombração, Jesus fala para Pedro ir até ele, e Pedro, mesmo com medo, mesmo ali meio desacreditado, começa a andar sobre as águas. Só que quando Pedro afunda, perde, né, o foco, que é o que acontece muito com a gente, né, principalmente com a gente jovem, com a o pessoal mais novo, de perder o foco, Pedro afunda. Só que a Bíblia ela nunca vai te relatar que Jesus ele vai até Pedro. "Não, Pedro afundou, eu tô indo aí". Não, quando Pedro afunda e Pedro pede socorro para Jesus, a Bíblia diz que Jesus estende a mão para Pedro, ou seja, Jesus já estava lá. É. Então, às vezes você jovem pode pensar que Jesus não está contigo ou que Jesus te abandonou, mas tenta clamar um pouquinho para Jesus. Jesus estende a mão para você. Jesus estendeu a mão para mim, Jesus estendeu a mão para minha irmã. Minha irmã com 12 anos se batizou. Com 12 anos foi um dos maiores dias mais felizes da minha vida. Minha vida e hoje vendo a minha irmã tem 15 anos, vendo a minha irmã, eu acompanho no Instagram dela, eu tenho todos os Instagrams de todos os amigos dela, amigo, todo mundo. E eu vejo ali eles no culto, e fulano, ela tem uns 3 amigos que é músico também, eu já tenho amizade com os 3, já tô, planejando fazer vídeo com os 3. "Não, você grava da sua casa, você me manda, eu vou mixar e a gente vai soltar no Instagram". Todo mundo crente, eu falo: "Cara, isso é pra mim é gratificante". Pra mim é gratificante, então a amizade ela diz muito o quem você é e quem você vai se tornar. Então, por favor, pelo amor de Deus, cuidado com as suas amizades. Acho que é o conselho principal, assim, para um jovem, né. A gente não pode exigir muita coisa do jovem também, mas acho que o ponto principal é você rever suas amizades e ter Jesus como seu melhor amigo, que tem outra coisa melhor, cara. E isso é muito importante, porque eu lembro quando na minha adolescência de meus 16, 17 anos, meu pai me dizia uma frase e até então, adolescente, não ligava, mas isso ficou na minha cabeça. E hoje eu passo para os meus filhos, às vezes a gente não tá ali, eh, os jovens não tem nada na cabeça e tal, mas deixa eu te falar uma coisa, a frase que meu pai me passava para mim é: "Ande com gente melhor que você". Exato. Não é financeiramente não. Quem você quer se tornar? Ande com gente que já é ou tá se tornando e tá querendo ser, entende. Porque se você anda com gente pior que você, ah, Ou ou vai você se você torna igual é, ou você se torna pior. exato, E eu exatamente. e eu ainda acrescento algo para os meus filhos: se você não pode influenciar no ambiente que você tá, corra, porque o influenciado é É você. você, é você. Sempre se você não tá ali movendo alguma coisa, fazendo alguma coisa, você pode ter Saia certeza que fora. você está sendo influenciado. Saia fora, exatamente, Você está sendo exatamente. influenciado. Fugir da aparência do mal, Fugir né, da aparência do fugir da mal, aparência do mal. resistirá ao pecado, ele fugirá de Exatamente. vós. Mas é muito sério isso, sabe por quê? Porque imagina, se você tem um grupo de amigos que não respeita quem você é,
então não gosta de você. Exatamente, Não gosta de você. Porque se amigo de verdade vai respeitar quem você é, e quem você está se tornando e quer se tornar, exatamente. Ho entende? hoje em dia eu tenho um grupo de amigos, são os únicos amigos que eu tenho que não são tanto da igreja. E eu luto muito pela alma deles, eles já chegaram a frequentar, mas eles me respeitam muito por eu ser evangélico, nós somos 4. Eu, o Sami, o Samuel e o João. A gente tinha amizade, assim, de 10, 12 anos já, 14 anos tenho com um deles. Um é evangélico e os outros 2 não, mas a gente tá sempre ali, eles sempre nos respeitam a gente. Pedem conselhos, né, elogiam muito quando eu posto alguma coisa tocando e tal, e eu sempre tô falando, falo: "Cara, relaxa, não vai ser agora, mas Deus vai te pegar, rapaz. Deus vai pegar vocês". Um é católico e o outro já foi da igreja, mas hoje em dia não, mas eu sempre tô ali pegando no pé, a gente sempre tá pegando no pé, sempre pegando no pé, e eles sempre respeitando, minha família gosta muito deles, a família deles também gosta muito de mim, e nossa, eu sou doido pra um dia, assim, ter eles perto, assim, pra Cristo também. Eu brinco muito com eles, eu falo: "Cara, eu vou falar de Jesus pra vocês sempre, porque vocês são muitos meus amigos e vocês são muito gente boa pra eu ver vocês queimarem no fundo do inferno, então eu quero que vocês vão para o céu junto comigo, pô. Mas Deus vai pegar vocês uma hora", eu acho isso maravilhoso, cara. Glória a Deus. Ai, que bom, Bernardo. Você quer falar mais alguma coisa? Quer Acho deixar que um ponto importante que eu gosto sempre de falar é que eu já citei aqui, né, que eu não negocio o meu talento, porque eu penso da forma que Jesus me deu de graça. Se eu tivesse talvez aprendido na rua, eu teria esse pensamento diferente, sim. mas eu aprendi na igreja. Então Deus me concedeu aquele talento ali. Só que Deus me concedeu de uma maneira muito fácil, porque desde criança eu sempre fui autodidata. Então se eu não aprendi sozinho, eu aprendi muito rápido. Então, um mês eu já tocava bateria, tipo, bem demais. Uhum. Então eu comecei a tocar bateria, comecei a tocar violão, depois e virou um vício, isso. Nem sei se é pecado isso, né, ter Mas vício. Não, porque eu sou viciado nisso, cara, não consigo mas parar. que o Senhor te deu o dom e te capacitou. Capacitou. Eu aprendi a tocar bateria, falei: "Não, tá bom, vou aprender outro". Aprendi a tocar violão, falei: "Acho que dá mais um". Teclado, e baixo, e guitarra, e flauta, e cavaco, e foi. E isso virou um vício eterno pra mim, porque hoje eu já tô pensando em aprender acordeon, Uhum. saxofone, violino e o tanto de instrumento que eu consegui aprender. É uma coisa que eu gosto muito, então eu sempre tive essa facilidade para aprender. E eu sempre falo para Jesus, a minha oração, sempre que eu vou tocar, a galera às vezes me pergunta, fala: "Nossa, Bernardo, você tá ali, a gente vê em você, você tá estampado na sua cara que você ama fazer isso e que você faz isso com amor, sem que as pessoas olhem pra você". E eu acho que o segredo é esse, né, porque toda vez que eu vou orar pra Cristo, a minha oração sempre é a mesma, sempre que eu vou fazer alguma coisa pra Jesus, principalmente ministrar ou tocar, a minha oração sempre é a mesma, que é eu sempre começo pedindo perdão. Eu sempre começo pedindo perdão e agradecendo, nunca peço nada. Eu sempre agradeço, eu sempre peço perdão porque eu sou falho e pecador. Eu gosto de dizer que eu sou o pior dos pecadores, não sou nem digno nem de respirar, nem de ter saúde, mas a graça de Deus me alcança todos os dias. Esses dias eu vi uma frase que eu levo muito comigo, que é: "Miserável homem sou, pois me deito todos os dias com a cabeça pulsando pelas ansiedades e não pela eternidade". Eu levo essa frase comigo pro resto da minha vida e toda vez que eu vou tocar, eu falei hoje isso pra banda um pouquinho, antes da gente começar a tocar, mas toda vez que eu vou tocar eu falo: "Senhor, se isso aqui não for feito com amor a ti, arranca meu talento fora, porque não vale de nada. Se não for por amor à tua obra, meu talento não vale de nada". Não, que não sejam as minhas cordas vocais, eu não quero que ninguém olhe pra cá e veja o Bernardo, eu quero que as pessoas olhem pra mim e vejam a tua presença, que vejam o teu espírito, não quero glória, não quero honra, não quero nada. Não quero aplauso, eu quero tudo para o Senhor. Eu quero que Aleluia. você seja o centro de tudo. E a galera sempre me pergunta como é que isso é, minha oração sempre é essa. Eu tenho essa oração há anos, eu não mudo essa oração por nada. Acrescento algumas coisas, mas não mudo por nada, porque
Se o talento é de Deus, Deus me deu o talento para mim, eu tenho que fazer o talento para ele, eu não sou o dono do talento, eu sou só o cara que é o instrumento usado. Então, isso não serve só para músico, isso serve para quem é pastor, isso serve para quem da mídia, um exemplo, isso serve para quem tudo que você faz no reino Tudo de que envolve o Deus, reino, tudo que envolve a palavra é, Jesus ali, nada é seu, nada é seu, tudo é de Cristo, é dele. tudo é de Cristo, Exatamente, tudo é de Cristo. exatamente. Glória a Deus. Glória a Deus, Bernardo. Eu creio que o Senhor vai fazer muito mais na tua vida, grandes Eu coisas. Só é creio, ficar Deus tem sensível demais. o que o Senhor quer falar contigo, quer fazer na tua vida. E o princípio de todas as bênçãos e honra é a obediência ao Senhor, Exatamente, né? exatamente. É a obediência. Então, se você é obediente à palavra do Senhor, você pode ter certeza que Ele tudo fará. Em nome Exatamente, de a Jesus. obediência é a Que chave. você continue essa pessoa maravilhosa de se entregar ao Senhor, de se lançar mesmo aos pés do Senhor e tudo que fazer para o Senhor, faça com amor, faça com gratidão a tudo que Ele fez para a tua vida e até agradecendo pelo que Ele vai fazer. Em Exatamente, é nome de isso, é Jesus. isso. Deus abençoe. E você que ficou até aqui, muito obrigada. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Eu te peço, novamente, compartilhe. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, para nos ajudar também a chegar a mais pessoas. Esse canal é um canal de testemunhos, de conversas do reino, de experiências com Deus, para trazer edificação, para trazer vidas para o reino do Senhor, em nome de Jesus. E eu creio que você já foi edificado por esta palavra, por esse testemunho, em nome de Jesus. Compartilhe aí com os jovens aí, compartilhe com tua família, teus filhos, em nome de Jesus, com teu vizinho. Tem um grupo aí de condomínio, compartilhe também em nome de Jesus. Que Deus abençoe e até a próxima.